Mateus, capítulo 13, verso 1. Se organize. Aliás, faz um tempo que não checo isso. Você toma notas? Nós acreditamos no que Deus faz no momento quando nós nos reunimos como igreja. Amém? Então, nós acreditamos que isso é vivo, funcional, poderoso, e à medida que você vai se expondo à palavra e tomando nota, se interessando, você está reconhecendo de que existe algo para a tua vida, existe algo como se fosse um enigma que você está decifrando e que você está compreendendo para você poder, então, viver uma experiência com Deus. Reconheça que cada momento que nós nos reunimos aqui, tem algo sendo liberado. E você precisa perseguir esse algo, compreender. Eu não sei se você já conseguiu pegar e entender o que está por trás dessa noite, mas tem. E como que eu que estava ali, sendo ministrado pelo louvor e sabendo que iria pregar, detalhe, a projeção obviamente sabe antes dos temas, mas o louvor não. E às vezes segunda-feira, terça-feira, o louvor já está todo setlist já todo definido. Terça-feira, você tem noção? Então às vezes eu sei o louvor, mas eles não sabem a palavra. Será que eu estou consultando os louvores? Talvez é eles que estão... Não. Por incrível que pareça, há um alinhamento tão legal, tão profundo. Aliás, falamos tanto do conhecimento de Deus nesses louvores. Você conseguiu perceber isso? O quanto que é possível conhecer mais o nosso Deus? Querido, hoje a coisa subiu de nível. Eu queria que você entendesse que o que hoje eu vou trabalhar com vocês é algo que não é para essa noite. Sabe aquele tipo de dia que o que a gente vai falar não é para essa noite, ele começa nessa noite? E não é série de mensagem. Não é série de mensagem. Literalmente, eu fui para Deus tão tranquilo, tão em paz. E vocês sabem, eu não sou esse tipo de pastor que fico lendo Bíblia para vocês. Eu leio Bíblia para mim. E quando eu vou para Deus, eu fico lá tranquilão. Não folheio Bíblia, não fico com Bíblia lá na mão. Meu Deus, eu quero uma palavra para pregar. Não fico. Se tiver que lavar a louça, eu lavo. Se tiver que andar no meu ambiente de estudo, eu ando. E é pequenininho. Fico para lá, para cá, esperando. Ele quer falar com você. A minha única oração que eu fiz foi essa: o Senhor quer falar com as pessoas, não quer? O Senhor sabe quem vai lá, não sabe? Então, prepara algo, fala. Olha esses textos comigo. Nós vamos ler o capítulo 13 de Mateus, tendo uma visão um pouco mais ampla. Lendo ele, percebendo que ele tem uma intenção. O capítulo 13 de Mateus, ele tem uma intenção. Nós vamos falar bastante dessa intenção de Mateus. O verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Verso 10 agora. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor lhes fala por parábolas, por meio de parábolas? Verso 34. E Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se deles, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Mateus 51 agora, verso 51, 13, 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Você leu um capítulo inteiro, viu? Está pago. Jesus, obrigado. Senhor, abre o nosso entendimento, meu Deus. Faz mais uma vez. Espírito Santo, Espírito da verdade, Tu tens toda a liberdade nesse lugar, Senhor. Por favor, Deus. Ministra profundamente aquilo que o Senhor colocou em mim. Me dê graça para transmitir. Senhor, e que pessoas saiam daqui tão impactadas pela verdade do Senhor, por quem Tu és, por aquilo que o Senhor fala de si,
que possamos perceber, Senhor, quanto que é profundo o conhecimento do Senhor. E entender que há mais, que possamos julgar corretamente o lugar onde nós estamos na fé. Senhor, sem nada projetar a nossa mente e nos levar a pensar mais do que convém de si. Nós queremos pensar de acordo com a graça que recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nosso tema é o reino por parábolas. É isso. E eu queria que você abrisse seu coração de verdade mesmo, para entender algo que vai começar hoje, como eu disse, e não é uma série de mensagens, não. É um movimento do próprio Espírito, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Amém? Fica no enigma, só persegue junto comigo, amém? Dizendo, não é tudo para aqui, é para entender que tem algo acontecendo, e nós vamos seguir isso aí. Quando Jesus ele ensinou, nesse dia, nós vamos falar bastante disso, foi um dia diferenciado. Por quê? Do nada Jesus ele vai até a beira-mar e ele abre a boca para ensinar. Só que o texto de Mateus 13, ele é muito claro em nos dizer que, apesar de grande multidão vir para aquele ambiente para receber de Jesus o ensino, ele não faz nada mais para a multidão do que abrir a boca e contar parábolas. Então, há um cuidado aqui, e nós vamos entender isso aí, o reino por parábolas. Você talvez pode pensar que uma parábola, ela é um tipo de conto, e não é. Jesus simplesmente se utilizava desse meio, dessa forma, para que ele trouxesse para o dia a dia, para o entendedor, coisas profundas do reino de Deus, que pudessem, através do estilo de vida que eu e você levamos, a gente olhar algo funcionando e falar assim, o reino de Deus funciona assim, ó. Não era para trazer coisas inanimadas para ter vida. A árvore saiu andando. Jesus não contou parábolas nenhuma desse tipo. Olha, assim como a nuvem criou pernas e correu. Não teve isso. Tudo que ele contou por parábolas foi para colocar ao lado, isso é a ideia de uma parábola, colocar duas realidades e tentar explicar a mais profunda pela mais simples. É tentar pegar algo complicado, algo que não é desse funcionamento aqui, e falar, eu vou explicar a vocês, eu vou colocar vocês para dentro de algo que vocês não conseguem entrar. Eu quero colocar vocês dentro de algo que eu vou precisar ser simplista, simplificar ao muito, para você entender. Porque se eu te contasse como isso realmente é, você não entenderia. Num diálogo entre Jesus e Nicodemos, um mestre Israel, Jesus fala sobre nascer de novo, e de repente, o Nicodemos fala assim, vai entrar na barriga e sair? Ele vira e fala assim, se eu te falei só de coisa daqui, eu só te falei da coisa daqui, de nascimento, de barriga, de gestação, e você não entendeu se eu te falar das celestiais? Você entende que há uma dificuldade de falar daquilo que é a profundidade do conhecimento de Deus? Quando João viu, ele falou, era algo como. Ele ficou procurando um correspondente na nossa forma de ver. Porque ele queria que os teus olhos enxergassem. Ele queria que a visão dele fosse algo que os teus olhos alcançassem. Quando Paulo viu, ele falou, é indizível, não dá para dizer. Paulo não conseguiu. Paulo falou, vi e não consigo falar nada que pareça com aquilo que vi. Eu não estou conseguindo descrever. Eu não consigo pôr em palavras. Jesus procurou comparação. Quantos aqui estão entendendo o porquê de parábolas? Jesus colocou ao lado. Ele comparou uma realidade profunda com uma realidade muito simples para explicar coisas profundas através de coisas simples. Então passe a respeitar. Não é simplesmente uma forma de oratória. Não. É a grandeza de uma tarefa não simples, mostrar algo profundo de modo simples. Você já viu alguém tentar explicar o conhecimento? Hoje eu evito.
Eu evito falar sobre etimologia, e se falo, eu trago o sentido da palavra, mas não te falo a palavra, não te falo o correspondente em hebraico ou grego. Por quê? Porque isso não ajudaria você. Isso te distanciaria do texto. E eu quero que você se sinta cada dia íntimo de Cristo, e não como se você estivesse tão distante daquilo que você está ouvindo. Eu quero que você encurte a distância, e não que você se sinta distante, que você se sinta incapaz de olhar o reino de Deus, porque não é mais a realidade. Queridos, nós vamos mergulhar tanto nesse texto, entender esse conceito de Jesus de trazer parábolas, que você vai observar que começou uma etapa como igreja nossa, que as coisas que nós experimentamos de Deus, elas ainda foram muito menor do que Ele nos mostrou. Nós estamos agora para entrar em algo muito mais profundo. Tem algo muito mais profundo para vir. Tudo que você conheceu, você ame, responda a Deus nisso, agradeça, mas entenda, existem níveis de luzes que nós ainda não entramos, e esses níveis, eles não são só entendimentos para a mente. Olhe para mim. Talvez você ache que o evangelho para você foi entendido e não foi. Existem níveis que você pode entrar e que a cada nível que você entra, às vezes você pensa que está na totalidade dele, e nem está. Mesmo, ele vai explodir na parábola do semeador, vai começar a falar ali na parábola do semeador, e ele vai dizer que mesmo a terra que brotou, ela deu 30, 60 e 100. Isso aí não é oferta não, querido. Isso aí não é retribuição de oferta como está sendo pregado por aí não. O texto dá conta de mostrar que isso é um entendimento das pessoas. Mesmo você tendo entendido, é possível que o teu resultado seja totalmente limitado. É possível que você entenda a santidade, explique santidade e não viva a santidade. O teu 30, 60 ou 100 é medido pelo teu entendimento, é pela profundidade do entender. Estamos juntos? Então preste atenção. O texto que lemos lá no seu começo, ele começa com uma frase. O verso 1 vai dizer, naquele dia. É interessante o dia que foi esse dia. Para Jesus não foi um dia comum. Nós estamos falando de um Cristo fadigado, que precisava se expressar, precisava revelar, mas ele estava num dia complicado, não era um dia comum. Primeiro, você precisa entender que aquele dia era o dia de sábado. Como é que sabemos disso? Pelo Mateus 12. O capítulo anterior, verso 1, 12:1, diz, porque naquele tempo, num sábado. O que vai acontecer ali? Jesus ele passa perto de uma seara de espigas de milho, e os seus discípulos começam a colher, e isso gera um debate. Seus discípulos estão pegando no sábado, ele fala, eu sou mais profundo que sábado. Está aqui quem é maior que o sábado. Começa um embate por causa do problema do sábado. Jesus sai da seara, os seus discípulos estão com fome, comeram, já gerou aquele problema, agora ele vai entrar numa sinagoga, verso 9. E o que vai acontecer naquela sinagoga? Ele entra ali, um homem com a mão ressequida, um homem com a mão com problema, e de repente aquele homem quer ser curado. Aquilo ali faz Jesus perguntar para eles, e aí, já que não dá para comer, pode curar? É no mesmo momento, Jesus está andando com seus discípulos, o pessoal pega algo para comer, ele fala, olha lá, que absurdo, os religiosos já vêm criticando, e aquilo ali já vai gerando desgaste. Jesus entra numa sinagoga, olha que dia difícil, de repente ele vê um homem que ele precisa ser curado, e ele fala assim, agora vamos lá, turma que deixa ou não deixa, pode curar? Eu quero saber, pode? Eles estão procurando um momento contra Jesus. No verso 15, o que ele vai fazer? Ele vai embora dali, porque aquilo vai gerar um desejo para matá-lo. Ele vai sair daquele lugar, ele vai se afastar dali. Só que muitos vão com ele, e ele vai curar todos. Querido, ele não estava pedindo permissão. Ele estava mostrando para os caras do culto o quanto que eles eram ruins, o quanto que eles eram perversos, o quanto que eles não entendiam o sábado. Agora, o que vai acontecer? Do nada, alguém vai ver a cura e fala assim, vamos pegar aquele nosso amigo endemoniado, cego e mudo. 22, e vai levar a Jesus. Agora, o que vai acontecer? Ele vai curar aqueles homens que estão ali procurando uma ocasião, está cansativo, tá? Eu vou te mostrar, isso vai cansar Jesus. Jesus está andando, Jesus está indo, e de repente ele vem e come espiga, é criticado, entra num lugar, pode curar? Pode, é sábado, mas pode? Vocês falaram lá que não podia colher espiga, agora vai poder curar o homem ou a gente vai deixar ele assim? Curou. Aí a Bíblia diz assim, que eles começaram a procurar, vamos arrumar uma ocasião para matar ele.
A gente tem que matar ele. Meu irmão, ele fala o seguinte, eu vou embora. Quando ele vai embora, um monte de gente vem, ele para e fala assim, não, vou curar todo mundo. Curou todo mundo. Aí, de repente, presta atenção nisso, alguém vai falar assim, então vamos levar o nosso amigo, ou sei lá, como é que o cara chegou, ele é cego e mudo. Eu não sei como é que esse homem chegou aí. Chegou. Jesus cura. Os fariseus estão vendo um milagre acontecendo, um rastro de milagre ficando, uma confusão do sábado. Eles estão querendo defender o sábado, e Deus está explorando o sábado de uma forma, e Deus está usando tanto, curando tanto, fazendo tanto. Então eles tentando limitar aquela ação, eles falam, quer saber? Sabe por que ele faz tudo o que faz? Porque Beelzebu está com ele. Ele está endemoniado. Jesus começa a parar para conversar com aquela geração e fala assim, olha, vocês não sabem nem o que vocês estão dizendo, vocês estão acreditando que pelo dedo de Deus, esse homem foi curado, mas vocês estão acreditando isso ao demônio. Começou a estar sem limite o que você está fazendo. O que vocês estão fazendo está sem limite, a perversidade de vocês está indo para outro nível. Ele chega a colocar que aquela geração era uma geração que iria pagar caro pelo descrédito do que eles estavam vendo e ouvindo. Ele começa a falar disso lá no 12:38. Então alguns escribas e fariseus disseram, antes não pode fazer, não pode comer, tem que matar porque cura a mão de um homem. Agora, queremos ver algum milagre, sinal feito pelo Senhor. Tudo no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Gente, que loucura. Ora não pode, ora é questionável, ora é demônio, e agora alguns viram e falam assim, faz alguma coisa aí para a gente ver. Cara, os muitos curados já não são suficientes? Vai acompanhando, querido. Você está pensando, gente ruim, né? Essa gente ruim parece muito com a gente. Vai por mim. Você não entendeu por que eu estou citando todo esse comportamento dessa gente ruim, não. Então é melhor você ficar no sapatinho de julgar a gente ruim, porque ela parece muito com você. Semana passada nós ministramos uma palavra. Guarda no seu coração, não precisa levantar a mão. Você lembra dela? O que você fez com ela durante a semana? Então, sobre esse comportamento que a gente vai falar para o reino por parábolas, você parece com a gente ruim. Sabe por quê? Eles estão ouvindo, vendo e ignorando. Eles estão ouvindo, vendo e dando um jeito de falar. Nós não queremos dar o braço a torcer de que algo está acontecendo. Não é o reino, não é o rei, não é o ungido. É alguma coisa. Nós vamos explicar, eu sei. Demônio. Por último, alguém tenta criar um mal-estar e fala, agora faz um sinal para nós, faz. Jesus, toda vez que foi, querido, pedido um espetáculo dele, todas as vezes, são 3, Jesus vira e fala assim, nenhum outro sinal vai ser dado a essa geração. Senão o quê? Do profeta Jonas. Qual é o milagre do profeta Jonas? Porque assim como ele esteve o quê? 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo. Ele está falando assim, os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas, vão se levantar contra vocês. Por quê? E eles vão condenar, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ó, perceba que ele não está falando de sinal, ele está falando com a pregação, com aquilo que Jonas disse, com aquilo que... Eles vão julgar vocês porque a pregação de Jonas os converteu e vocês não se convertem. Aí ele vai dizer, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo. Gente, você tem noção que ele falou assim, os ninivitas vão se levantar e falar assim, vocês são raça ruim, porque viram e ouviram. A acusação virá de gente que fala assim, ó, nós ouvimos menos e já mudamos. A rainha do sul, ela foi, saiu, se despencou, levou presentes e ouviu a sabedoria de Salomão. Jesus fala o quê? Aqui está quem é maior. Aí ele diz, agora vocês vão entender a minha sabedoria. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares procurando o quê? Um repouso. E não encontra. Por isso ele diz, vou voltar para a minha casa. Em resumo, lá no finalzinho do verso, assim acontecerá com essa geração perversa. Ele está falando, vocês, com essa religião de vocês adornada, varrida, essa religião banal de vocês, essa insensibilidade de vocês, ela é um lugar lindo para demônio habitar. O demônio que vocês julgam que está em mim, ele está procurando vocês, essa geração varrida, porque aquilo que vocês fazem é adornar casa para demônio. Tem muita gente no evangelho que eles não passam de casa melhorada. Eles não são habitação do Espírito. São lugares que estão varridos, adornados, mas ainda são ambiente para demônio.
se não bastasse toda essa destruição mental, cansativa, de ter que explicar o óbvio, porque eles estavam ouvindo e vendo, os parentes de Jesus endemoniaram também. É no mesmo dia. É no fatídico dia, Mateus 12, 46, enquanto Jesus falava ao povo, agora ele não quer nem saber desses caras, ele ignorou os caras, jogou a bomba de que eles são uma geração endemoniada e saiu, agora ele foi ensinar o povo. Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam lá fora, procurando para falar com ele. Que lindo, né? Parece só que mamãe o quê? Ah, é sábado, vamos visitar Jesus. Não, ele vai falar que ele não vai falar com ela. Ele ignora a mãe e os irmãos. Você sabe por quê? Vai a Marcos capítulo 3, verso 20, é a mesma ocasião. Só que aqui fica claro. Olha o dia de Jesus e olha o que eles estão fazendo. Marcos 3, 20. Então Jesus foi para casa. É a casa dele. Outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que não podia comer. Querido, ele está ali, tendo pessoas mais famintas que a fome dele. Então ele está falando, eu vou atender a todos. Eu vou atender todo mundo. Tá. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Porque diziam, uns dizem, tem demônio, os outros dizem, está fora de si. Ele tá sob surto. Essa entrega maluca deles. Olha o próximo verso. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul. Meu irmão, no dia que você está ali, servindo a tudo, servindo a todos, curando enfermos, expulsando demônios, sendo uma voz de Deus para aquele povo, está todo mundo, parece que conspirando a teu favor. Você sabe o que Jesus faz? Fala, quer saber? Esse ambiente aqui está meio esquisito. Eu vou ali. O meu primeiro ponto é porque naquele dia, o que vai acontecer naquele dia? Jesus, ele sai e fala, vou procurar pessoas em que a minha semente entre. Ele fala que o semeador saiu a semear, mas sabe o que ele fez? Ele estava em casa. E quando estava em casa, aquela multidão veio junto o fariseu, veio junto os escribas, vieram juntos os seus parentes, e ele falou, está todo mundo, uns dizem, tem demônio, os outros dizem, está fora de si. E ele falando, eu só quero curar enfermo, eu só quero pregar o reino de Deus. Vamos fazer o seguinte? Vou ali semear. Mateus, ele intencionalmente, ele mostra que o capítulo 13, para você entender algo aqui, Jesus não disparou em parábolas. No capítulo 13, a única coisa que aconteceu naquele dia, posterior a toda essa narrativa que eu trouxe para você, foi Jesus sentar e começar uma parábola chamada parábola do semeador. As 8 parábolas que eles vão contar agora, presta atenção, não são sequenciais. Mateus coloca de propósito. Mateus pega e fala assim, então, você viu o que aconteceu aqui? Deixa eu te mostrar que isso aconteceu 8 vezes, que ele aprofundou o reino e simplesmente ninguém quis saber do reino de Deus. Querido, cuidado, eu pediria muito, antes de você se julgar, que você entendeu e entrou aqui no que eu estou pregando para você, só me acompanha. Porque esse é aquele tipo de mensagem que faz você entender a graça, e a mesma graça que nos eleva em Deus é a mesma que nos faz despencar. O nível do que nós entendemos e negamos é aquilo que nos leva à condenação. Jesus falou que as palavras que ele falava, no último dia nos julgaria. Então preste atenção, antes de você se julgar elevado, entenda onde você está. O que Jesus ele faz? Ele sai de casa, ele fala, vou semear. Eu não estou nem aí, parece que ele está doido, porque uns estão dizendo fora de si, o outro, Beelzebul, e fala, vou ali semear. Quem saiu a semear foi o próprio Senhor Jesus, saiu de casa e foi para beira-mar. Então o que ele faz? Ele começa a procurar pessoas que ele fala, eu quero investir tempo em quem quer me conhecer. Por quê? Tem uma multidão me vendo fazer e eles não conseguem perceber o que eu estou fazendo. Tem uma multidão vendo eu curar, mas eles não conseguem. Tem uma multidão me ouvindo, mas eles não se movem. Tem uma multidão perto de mim, mas acham que eu estou fora de si. Os outros vieram me acompanhando, ainda por tudo que ouviram, eles acham o seguinte, ele só pode estar com demônio. Por favor,
Existem muitas pessoas que são exatamente como essa multidão de gente. Jesus está garimpando pessoas, Jesus está indo procurando terra fértil. Por quê? Porque tem pessoas que só escutam de forma despretensiosa. Você talvez não está entendendo que o que tem ocorrido aqui com você tem piorado você. Uma igreja, uma mensagem, a Bíblia aberta, ela tem o poder de nos piorar também. Ela tem, aliás, perdão, ela tem o poder de nos mostrar quão ruim somos. Porque a pregação do Evangelho, ao contrário do que modernamente se fala, ela não era para todo mundo se converter. Ela era para mostrar também o quão ruim é um coração. Quando você expõe alguém ao Evangelho e ele simplesmente fala, quer saber? Isso mostra o quanto que ele é uma pessoa que nega. Existem muitos ouvindo Jesus de forma despretensiosa. Sabe por quê? Aqui nós entramos numa questão. Jesus queria encontrar pessoas para investir neles, porque pessoas que o queria conhecer. É só que ele encontra um monte de gente que ouve de forma despretensiosa. Aí a gente entra numa questão. Por que por parábolas? Você não percebeu? Jesus proclama o reino profundamente nos versículos que lemos. Ele proclama, mas proclama por parábola. Você sabe o que acontece? A multidão vira e faz assim. Não é sequencial. Ele mostrou vários flashes, momentos onde Jesus aprofundou o reino, e as pessoas disseram, tá, legal, eu entendi, tá, não, é isso mesmo. Bom, como é que é? O semeador saiu o quê? Semear. Caiu no caminho, depois caiu na pedra, depois caiu entre espinhos, e depois numa terra boa. Sim, foi. Você sabe o que aconteceu aqui? Os discípulos pegaram e ouviram e falaram assim, não, peraí, semente aonde? Semente em quê? Veio a ave, levou, história é essa do solo, que era pedra? Não, por que o senhor está falando assim com eles? Você só tem a explicação da parábola, e não foi no mesmo instante, tá? Os discípulos depois começam a entender assim, não, na mesma hora os discípulos perguntam, por quê? Por que você está falando assim? Abre para eles. Jesus mostrou uma realidade, falou assim, não, eles vão ouvir, assim igual vocês estão ouvindo, só que eles não estão nem aí. Eu posso chegar para eles e falar assim, blá, 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 e blá, blá, blá. A sensação que eu tenho às vezes com a igreja de Jesus, querido, é que se a gente ficasse pregando o mesmo sermão todo domingo, ia ter gente que fala assim. Você acredita que eu já vim numa série de mensagens e tinha gente concluindo no final da mensagem aquilo que eu falei no início? Você entende isso? A pessoa vem e fala assim, cara, foi tão profundo. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu ensino isso por tantos anos. Não podia ser profundo. Presta atenção, por que parábolas? Porque ele contou sobre o reino, mostrou o reino na profundidade, e as pessoas ouviram e elas foram para casa. Você não entendeu, não? Elas foram para casa. Os discípulos de Jesus falaram assim, tem que explicar, por isso que eu li tudo. Ó. Depois eles chegam e falam assim, o do joio nós não entendemos nada não. Que história é essa que tem dois que estão semeando? Que história é essa que tem um campo onde tem dois tipos de coisa brotando? E Jesus explicou essa parábola, ela é uma das mais mal entendidas no nosso tempo. O pessoal fala assim, né, irmão? A pessoa pregando quer pregar sobre gente ruim e gente boa dentro da igreja. Aí fala assim, não é? Aqui, ó, do teu lado pode ter o trigo, pode ter o joio. Gente, não é no mundo. O reino de Deus, ele não é uma coisa igrejeira. O reino de Deus é o campo, é o mundo. Deus está pensando na dinâmica de tudo. Deus está governando sobre toda essa baderna que está aí. Ele quer a atividade do reino no mundo. É pobre pensar o reino de Deus como se o reino de Deus caubesse em galpão. Não cabe em galpão. O reino de Deus começa depois que você, semeado pelo reino de Deus, sai por aí andando. Enquanto você compra, vende, enquanto você se relaciona, enquanto você trabalha, enquanto você cria teu filho, enquanto você lida com o dinheiro, enquanto você varre tua calçada, isso tudo o reino de Deus está em atividade. Em tudo. E não estou exagerando. Então, por favor, o campo é a igreja? Vai catar coquinho. Jesus já explicou essa parábola. Você nem tem o cuidado nem de ler. E graças aos discípulos, sabe por quê? Mais uma vez, um monte de gente despretensiosa ouviu o reino na profundidade e ignorou. Mais uma vez, um grupo de pessoas ouviram o reino de Deus e... É mesmo, tem um campo, aí deixa eu ver, trigo e joio.
André, que loucura! Que loucura! Eu, às vezes, levo muito tempo aqui porque eu quero explicar tudo que diz respeito a um sermão. Tudo que esbarrou, se esbarrar aqui em oração em línguas, eu quero falar sobre isso. Se esbarrar aqui numa pessoa do Espírito Santo, eu quero falar. Porque eu fico pensando assim, meu Deus do céu, a pessoa vai ter curiosidade depois do que eu vou falar sobre isso. Porque parábolas é um meio de mostrar o desinteresse de quem ouve. É um meio de falar de uma realidade, lembra? Profunda, de forma simples. E o outro pensando, mas se tu não contar o que significa cada coisa, como eu vou saber? Olha aqui para mim. Tem muitos momentos, querido, que você não tem mudado de vida, porque você está passando por conhecimento profundo como se ele fosse raso, e você não está ignorando totalmente aquilo que está sendo enviado. Não. A palavra que você está ouvindo, ela não está tão exposta. O pregador, ele não é um explicador de reino de Deus. Ele é alguém que abre a tua curiosidade para gerar algo mais profundo. É como se ele te desse uma pá. É como se ele dissesse, esse solo precisa ser cavado. É como se ele dissesse, depois que você cavar aqui, tu vai encontrar uma pérola. Não é essa a parábola que tem lá na frente? Uma das 8? E quem descobriu o reino de Deus vai descobrir um tesouro que vai abrir mão de tudo e vai vender tudo para ter aquele negócio. O pregador do reino, o semeador do reino, ele não é alguém que sacia curiosidade, nem meu Cristo foi. E ele não estava nem aí. Ele falou assim, olha a mediocridade, eu falo para eles, eles escutam e não tem nem o carinho de pensar. Que tal de semente é essa? Discípulo tem outro comportamento. Por isso que eu digo para você, meu irmão, toda mensagem deveria gerar em você uma angústia por um discipulado. Toda mensagem deveria te gerar uma ideia assim, meu Deus, eu preciso ir mais fundo. Peraí, como? Você falou o quê? Profanação. Eu entendi, mas como que eu julgo que isso não já entrou no meu coração? Como que eu me livro? Você não vê isso. Você vê isso no pequeno grupo? Não precisa julgar, não julga teus irmãos, não, julga teu coração. Você vai no teu pequeno grupo e fala assim, ó, eu ouvi uma mensagem que eu estou pensando até agora. Será que eu sou um profano? Porque Deus há de me julgar pesadamente. Então, peraí, eu preciso me livrar. Deus não é banal assim, Deus não é assim. Gente, meu coração, hoje eu oro como se Deus fosse um qualquer. Eu nem tenho nenhum tipo de respeito a Deus. Eu vou confessar a vocês, negócio de temor, eu tenho lá temor. A igreja é tão ruim, querido, biblicamente, que ela fala assim, fulano só não quer Jesus, mas ele tem um temor de Deus. Temor de Deus é princípio da sabedoria, então essa pessoa é muito sábia. Ela não tem Jesus, mas ela tem temor de Deus e sabedoria. Sabedoria casa num coração puro. A sabedoria dos céus, ela é puro. Então, por favor, não venha para cá não. Isso, o nome disso é falta de conhecimento profundo do Evangelho. Nós estamos pegando pessoas e classificando elas como tementes a Deus. Que temor? Ele deve ter medo. Medo de uma criatura, de um ser que pode fazê-lo pó. Isso é medo. Isso não leva ele a lugar nenhum. Se levasse, levaria ao lugar que maior cobriria a vida dele, que é o sangue do Cordeiro. E não leva. Então ele não tem sabedoria nenhuma. Ele ainda continua como alguém que desperta a ira em Deus. E a Bíblia diz que Deus há de derramar toda a sua cólera de ira. As taças da ira estão lá. Meu irmão, de coração mesmo, teu Deus não é um ursinho carinhoso, esse evangelho não é de banal assim igual nós pensamos. Deus está vendo a sua atitude em ouvir e não se interessar e não pensar, peraí, eu estou começando a querer pregar agora por parábolas. Vou começar a sonegar informações. Descobrir que isso é bom, tu vai lá, tu não tem nenhuma profundidade naquilo que você fala. As pessoas também não querem saber nada de forma profunda e você faz isso. A multidão vai embora, gente, eles vão embora. Os discípulos vão falar assim, não, pera, pastor, esse sermão ficou incompleto, eu quero parte 2. Discípulo vai voltar para falar, parte 2 da coisa. Tu não pensa que tu saiu, não. Eu entendi essa parada aí. Que história é essa do senhor não falar o que é isso? Vou começar, acho que eu vou começar a fazer isso mesmo. Obrigado, Jesus. 8 parábolas reunidas para mostrar um comportamento, ouvir coisas profundas e ignorá-las. 8 parábolas que explicavam o funcionamento profundo do reino e o desinteresse total das pessoas. Gente, reino de Deus, vai por mim, eu preguei em 2012, um ano inteiro citando o reino de Deus, um ano inteiro. Vai por mim, as pessoas acham que sabem do reino. E detalhe, olha que praga, nós vamos no futebol, nossa amiga é forrozeiro. Ele fala assim, calma, antes da gente jogar um futebol, dá a mão aqui, vamos rezar um Pai Nosso.
Pai nosso, que estás no céu. Calma, não precisa mostrar que sabe, não. Ele acabou de pedir o governo de Deus. A Bíblia diz, em João 3, que só entra e vê o reino quem nasceu do Espírito. O reino de Deus não é uma realidade para quem não é do reino, para quem não é súdito, para quem não nasceu de novo. Você percebeu? A gente pede o reino e nem sabe o que está pedindo. Você está pedindo para que a vontade de Deus governe, para que a vontade de Deus reja, dirija, seja, esteja, como é no céu. Você sabe como é que o céu faz? Todo comando é decreto. Por favor, você acha mesmo que a gente entendeu esse reino? Fala sério. Você sabia que a principal mensagem de Jesus foi, sabe o quê? Reino de Deus. Foi o reino. O reino de Deus é a principal mensagem. E ele, tendo iniciado sua pregação lá, ó, Mateus 4,17, e veio e pregou o quê? É chegado o reino dos céus. Ele não falou, chegou o cara, ele falou, chegou o reino. Talvez nós não estejamos entendendo isso aí. Reino de Deus não é só uma desculpa para as denominações. Gente, Deus nem sonhava com denominação, quem dirá? Deus nem estava nem aí, que um cara ia dar uma batida na cabeça assim, do nada. Rolou tanto que caiu no chão e bateu a cabeça, que ele ia falar, Deus me deu uma visão no monte, a minha igreja vai se chamar. Deus nem estava pensando nisso. Isso aí foi delírio humano. Então você acha mesmo que reino de Deus é só uma verdade para misturar a denominação? Não. O reino de Deus estava preparado, diz Mateus 25, desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, o reino de Deus já estava pronto para executar. Quando a gente entrar, ele vai falar assim, entra, seus atrasados. É isso, ele fala assim, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Olha quanto tempo vocês demoraram para chegar aqui. Antes que o mundo fosse mundo, antes que tudo estivesse criado, Deus já tinha projetado um governo. Você tem noção? Ele criou para governar. Então, preste atenção. Jesus mostrando a profundidade do reino e mostrando ao mesmo tempo o desinteresse dos ouvintes. Porque eles acham, uau, sei muito. Estudei teologia. Jesus, eu sou um escriba. Desce para o teu lugar, tu estudou onde? Esse seria o nível da coisa. Ele vai sair daqui. Fadítico dia não vai terminar. Por quê? Eu acho que vai virar uma fadídica semana. Porque ele vai para Nazaré. Quem sabe o que aconteceu lá em Nazaré? Começaram a ouvir e falaram assim, pera. GG, cara. Da rua ali, ó. É ele. Não, né? É ele. Os seus irmãos não estão entre nós? Esse foi o papo. Ele vai para Nazaré. Aí o pessoal fala assim, mas como que ele ficou tão conhecedor das coisas assim profundas? Ele está falando, ele nem estudou. Tem noção? Ele nem estudou. Como é que ele faz esse sinal? Jesus diz a Bíblia que ele não pôde fazer ali muitos milagres porque ali existiam muitas pessoas incrédulas. Ele falou, só vai dar para curar uns pouquinhos e estou indo embora. Eu falei, gente, não está me cabendo nesse lugar não. Rapaz, todos me comprimem. Querido, a ignorância nossa de pensar que a nossa mente está pronta e iluminada faz com que a gente descredibilize Jesus. Você está reduzindo Jesus a Genésio. Genésio é um personagem que eu criei para pessoas que acham que seguem Jesus. A gente tem que criar um outro ser para dizer, esse não é Jesus, esse é Genésio. Parecido, parece até um gêmeo dele, mas não é ele não. Sabe por quê? As pessoas estão achando que ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, está tudo normal. Sabe o que acontece? A multidão, ela não se importa. Então a parábola preserva, porque Jesus não é para curioso. Você está entendendo? A parábola preserva. Deixa a profundidade para as coisas profundas. Deixa a profundidade para pessoas profundas. Para pessoas que sabem o que fazer com aquilo que entendem. Então a profundidade aqui está intacta, está guardada. Querido, você não vai ver ninguém profundo. Eu estou te falando que eu tenho uma graça. Eu acho essa graça meio esquisita. Eu brinco que os nossos desviados aqui da igreja são premium. Eles são melhorados. Teve um que estava aqui comigo. Aí eu virei e falei assim, cara, como é que é para você negar tudo o que você está negando de Deus e viver dessa forma que você está vivendo? Ele virou para mim e falou assim,
horrível. Falei, então, mas você é pesado por aquilo que você sabe de Deus, né? Ele, sim. Muito, muito, pastor. É horrível. Falei, glória a Deus. Ele continuou no pecado. Falei, você sabe e isso te pesa? Ele, sim. Fiz meu trabalho. Que isso, pastor? Então, meu irmão, quando as pessoas ouviram o reino na profundidade, falam assim, ih, que maluquice, negócio de comer carne dele, beber sangue dele. A Bíblia diz que muita gente já falou assim, não, esse discurso colocão. Eles tinham acabado de crer, e de repente alguma parte falou assim, não, tu não tinha falado essa parada aí não. Tu estava falando legalzinho, de repente tu fala de comer tua carne e beber teu sangue. Tô fora, que, ó, cara pirado. Jesus vira para os discípulos e falou assim, vocês querem também? Pedro falou assim, para onde nós vamos? Só você tem a palavra de vida eterna. Essa é a hora. Presta atenção, para você que está tão faminto, que vive aí de internet, procurando outro lugar para se alimentar, é esse o ponto. Essa igreja que entende que as coisas que nós falamos do reino de Deus, elas são profundas. Tão profundas que se você pegar um sermão e estudá-lo, você tem alimento para a tua semana toda. Qual é o problema? O problema é que você é mas tão médio na tua vida com Deus, que você vive da fé do outro. Aí eu vou ouvir o David, aí eu vou ouvir o fulano, aí eu vou ouvir o Beltrano, aí 500 pregações. Aí vira aquele crente. Deus, ele não é desordenado. Se Deus te colocou no rebanho, Ele está guiando o rebanho, Ele quer que você ouça a voz do rebanho e que você atenda a voz do rebanho e seja tratado dentro desse rebanho, a menos que ele seja louco. Um Deus que é sem critérios, sem parâmetros, sem princípios. Um Deus que tudo pode, um Deus que é jogado. Um Deus que tem rebanho, um Deus que tem rebanho dizendo que ouve a voz do pastor. Um Deus que manda a gente guiar e de repente fala assim, mas essa ovelha ela pode se autoguiar. Isso é loucura, cara. Essa geração é muito, muito analfabeta, biblicamente falando. Nós não precisamos ser dominador, querido. Ouça quem tu quiser. Mas o dia em que você ouvir a voz do Senhor, discirna. É isso que Jesus virou para os discípulos e falou assim, escandalizou, pega o bonde, aproveita os barcos, atravessa aqui, que eles tinham atravessado o lago. Ele falou, pega o bonde, vai junto aqui, ó. Olha lá, ó, tem lugar para vocês. Ele falou, nós? Eles podem ir, nós não vamos não, tá louco? Quem vai? Eu não temo essas coisas não, eu não temo. Tu pode ir para a campanha de quem tu quiser, para lugar onde tu quiser. Se tu está se alimentando disso, eu me preocupo. Temer eu não temo não. O que você ainda não entendeu do reino, o que você ainda não entendeu de Cristo, que não te faz se contentar em sentar, olhar nos olhos do teu discipulador e falar assim, minha vida precisa ser mais profunda. Eu não preciso de um evento, eu preciso de apacentamento, eu preciso de Deus, eu preciso de sentar, eu preciso de ouvir, eu preciso de me aprofundar, eu preciso de meditar, eu preciso de orar, eu preciso de registrar o sermão e procurar a profundidade do reino nele. Querido, 2 parábolas são contadas nessas 8 e são explicadas. Sabe para quê? Para te dar entendimento. Porque são 8. O que acontece aqui? 2. 6 parábolas foram contadas e Jesus mostrou que o pessoal ouviu e só ouviu. Para 2 ele mostrar, todas as que eles ouviram tinha explicação, eles não quiseram. Quem chegou à explicação? Discípulos. Pessoa que está indo para algum movimento. Presta atenção, você quer saber por que você não marca discipulado? Porque você não está em movimento nenhum. Pessoa que não tem, vamos lá, alguém aqui se trata com cardiologista, levanta a mão. Está indo? Fez exame recente? Ele passou algum outro? Tem algum outro pendente? Tem volta? Marcada não, mas periodicamente tem que ir lá. E você vai? Tem que ir, né? Você sabe por quê? Porque ele está averiguando uma coisa. Já que ele está em movimento, ele precisa. Agora, quantos aqui não estão em cardiologista, não querem nem saber da existência deles? Você entendeu? Quem aqui não foi no cardiologista, não precisa fazer exame, está indo lá fazer esteira ergométrica. É assim, querido. Quem não está tratando, não precisa daquilo. Para você que não está em movimento nenhum, é por isso que você não marca discipulado. Eu estou te ajudando a perceber que a sua ausência de movimento faz com que você não precise de ajuda. Você não está andando, você não está aprendendo a andar, então você não precisa de ajuda.
O dia que você entender que cada palavra te põe no movimento, você vai ficar doido. Querido, ao contrário, preste atenção, aprenda comigo, por favor, através do meu exemplo. Teve um dia que a gente sai de um lugar onde somos ministrados. Fomos para outro lugar comer. Eu cheguei no estacionamento daquele lugar, Felipe estava com a gente, Felipe era novinho, abri o carro, porque estava muito quente. E eu chorei. A pastora assim, o que foi, amor? Eu falei, amor, você não tem noção. Uma das coisas que Deus fez comigo naquele dia, que foi totalmente transformador. Eu ouvi Deus de uma forma tão nítida, mas tão profunda. Aí eu comecei a chorar descontroladamente, e falei para Deus assim, por que eu estou te ouvindo assim de novo? Eu queria entender o que aconteceu entre nós dois, que fazia tempo que eu não escutava daquela forma, e ali aconteceu alguma coisa. Falei, Deus, o porquê que o Senhor está voltando a falar comigo assim? Tipo, eu não quero perder isso. Eu quero aprender, eu quero entender como que eu entro nisso todo dia. Gente, é uma pessoa, é relacional. Eu só queria saber o seguinte, se o Senhor falou aqui dessa profundidade que o Senhor está falando, por que no dia a dia não é assim? Eu quero saber o que foi que eu infringi. Deus aponta para a pessoa e fala assim, ó, porque você escutou ele. Aí Deus começou a me mostrar. O meu isolamento espiritual poderia me levar para um lugar de soberba. O dia em que eu emprestei meu coração, meu ouvido para ouvir outra pessoa, eu estava apto a retomar o meu relacionamento com o meu Senhor. Sabe por quê? Se Ele te pastorear no isolamento, Ele está plantando um engano no teu coração. Porque se Ele está te abençoando, querido, te santificando, te fazendo crescer, e você não está apontando ministério nenhum para isso, lamento, é o capeta te enganando, você não está crescendo não. Você não está crescendo se você não está sob a atividade do dom de outra pessoa. Por favor, querido, é só ler Bíblia, tá? Essas coisas não são coisas que eu inventei da minha cabeça, porque agora eu quero ser um dominador. Aliás, eu chamo dominação de demônio. Todo pastor dominador é um endemoniado. E eu falo isso com todas as letras. Porque o espírito que está sobre a nossa vida enche, capacita. O único espírito que escraviza é o do mundo. Só que eu leio a Bíblia. E Efésios 4:12 diz o quê? Se você não tiver sob a atividade do dom de alguém, você é uma pessoa que está perdida. Se você não aponta um discipulador, uma pessoa que está com atividade de dom sobre você, você está perdido. Você não pode ser suprido pelo próprio Cristo, porque Ele chamou uma outra pessoa para te pastorear. Ele disse, você me ama, Pedro? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Essa história de você dizer que é de Jesus, querido, isso não existe não. Teu pastor apontou um homem e falou, cuida dos meus. Então, desculpa. Ele terceirizou o serviço, enquanto ele foi ali. Nesse período aqui, precisamos de apacentamento. Com vista, o que ele faz? O 11, só para você entender, é os 5 ministérios. 5 ministérios que o 6, vai lá no 6, o que esses 5 ministérios são? O verso 6, é o 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O 11 está falando do dom de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. O 12, ele diz assim, ele deu essas pessoas com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por favor, meu irmão, que corpo é esse que você está construindo? Que visão de corpo é esse que você se autotrata para você fazer parte da construção? Por favor, é só ler Bíblia. É só ver que não é assim que funciona. Só com você, só com essa geração, só com o ferido, com a igreja. De coração, está na hora de você entender que Deus colocou num lugar que Ele te encurralou. Ou você entende que você é um desinteressado pelo reino, que ouve igual a multidão, e depois babau, você vive uma semana de multidão, que ouviu, e se eu tivesse dito blá, 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 você tinha escutado a mesma coisa que eu peguei, abri Bíblia, li, argumentei, fiquei lá o tempo todo queimando diante de Deus para tentar entender coisas, você ouviria isso na mesma proporção do blá, blá, blá. Por quê? Não serviu de nada. Você não aprofundou em nada, você não foi a níveis maiores. Então significa que você literalmente está sem apacentamento, está perdido, e essa geração está te ensinando um estilo de vida desbibilizado. É um estilo de vida onde a Bíblia não reina. Querido, você não é uma pessoa diferente, os mesmos princípios que me regem te regem. Os mesmos princípios que olhamos na palavra são universais. Não tem igreja no Japão e igreja aqui.
Não existe, são todos iguais. Agora, o que acontece se você ouve profundamente e entende? Mateus 13, 11, e os discípulos fazem um questionamento e Jesus fala assim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Querido, você entende que isso aqui é por um tempo, né? Sabe por quê? Os discípulos de Jesus eram os propagadores do reino. Se eles não entendessem o que eles foram chamados para propagar, essa geração que não estava pronta para o reino de Deus. Aliás, quando gritou, arrependei-vos que chegou o reino, eles não estavam nem aí para isso. Eles não estavam nem aí para a organização. Eles não estavam nem aí para deixar suas ações tolas. Eles não estavam nem aí para o coração deles quando eles viram inocentes sendo condenados porque comeram uma espiga de milho. Eles não estavam nem aí, eu estou te mostrando só um quadro do enfrentamento de Jesus. Eles não estavam nem aí, lembra? Estou recapitulando o verso 12, capítulo 12. Quando ele entrou numa sinagoga e viu um homem com a mão defeituosa, eles não estavam nem aí. Quando eles viram uma multidão sendo curada, eles ainda chegam depois e falam assim, tem como fazer mais um sinal? Então, de coração, Jesus falou assim, é para vocês, não é para eles. Pois, quem tem, olha o próximo verso, pois quem tem, mais será dado e terá em abundância. Olha agora você vai entender por quê, isso aqui é de entendimento. E quem não tem, até o que tem será tirado. A realidade é, para quem ignora o reino de Deus, a nossa circunstância vai ficando pior. Ouvir o reino é estabelecer ou a salvação ou a condenação das nossas almas. Então ouviu um dia e ignorou. Não sei o que Deus tem contigo, não sei o que Ele está insistindo contigo, eu não sei quantas vezes Ele tentou mudar você, eu não conheço a tua história. Por isso que um discipulado seria bom, que aí tu me conta a tua história, eu penso, se você está beirando o lugar aonde Deus manda não mais te corrigir, porque você não tem correção. Esse evangelho é perdido, querido. A gente tem que lotar lugares, né? Então a gente tem que falar para as pessoas que sempre há um Deus de segundas chances. Não sei não. Tito me fala que não é assim. Romanos 2, me diz tudo que não é assim. Até o que tem será tirado. Vai, 13. Por isso, falo com eles por parábolas. Olha agora, porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Está falando, eu falo com eles, comunico com eles. Eles não querem mesmo. É só para mostrar. O que eles têm que mostrar? Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Como é que é? Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. E de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Querido, não era para mudar, era para revelar o quadro. Tem coisa que você está achando que você está imune. Na verdade, você está duro. É que isso não mexe comigo. Que o louvor não mexe comigo. É que eu não sou emotivo. Não, querido, você está com problemas. Teu coração não está sensível para a coisa que Deus quer falar. Querido, Deus não fala com insensíveis. Deus não fala com insensíveis. Entenda uma vez por todas, se você tacar a insensibilidade para dentro, saiba, tu está trabalhando um coração onde uma estrutura que Deus não fala. Deus não fala com insensíveis. Olha aí. Ouvirão com os ouvidos tapados. Percebeu a predisposição em não ouvir? É aqui, Fala aí, mano. Pode falar. Fecharão os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. Foi isso ou não foi isso que eles fizeram? Tem como fazer só mais um sinal? Tem como. A gente viu lá na sinagoga, a gente viu que com muitos curados. Mas tem como fazer mais um? Tem. Eu vou ver dessa vez, eu vou. Por favor, Deus. Ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Olha agora, e se convertam. Olha o que acontece com Jesus está falando, resultado do reino, resultado de um domingo. Se convertam e sejam por mim curados. Toda palavra, toda verdade revelada tem em si a graça. O que acontece quando a gente ouve a palavra? Nós podemos mudar de vida naquele mesmo instante. Vai por mim, uma palavra te ajusta totalmente. Você está comigo? Agora, o que ele vai dizer? Bem-aventurado. Porém, os olhos de vocês, porque veem. Bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo,
mas não ouviram. Sabe o que Jesus falou? Esse dia aqui foi sonhado. Por isso que esse público, eles não são inocentes. Daqui ele vai abrir e vai começar a contar a parábola mais profundo. Daqui ele vai dizer, para vocês eu posso, para eles não. Pastor, eu vinha muito bem no evangelho. Do nada minha mente parece que embaralhou. Não, é que o senhor prega difícil. Não é não, querido. O nome disso é desinteresse. Eu peço para que você tenha um caderno em suas mãos e anote. Anota. Uma vez eu fui pregar numa igreja batista. Aí estou lá pregando, quando eu olho assim, os músicos saíram. O guitarrista sentou, gente. O baterista, obviamente, foi junto. Aí eu fiquei olhando, e dava para ver o muro assim. Eles ficaram a mensagem inteira no muro. Um batendo no outro assim. Eu não sei o que estava tão divertido fora na igreja. Eu não era o pastor da igreja, preguei, acabou a palavra. A igreja batista, que é profunda nas escrituras de Jesus de Jeová. Eles subiram, meu irmão, como se nada tivesse acontecido. Eu olhei aquilo. Graças a Deus eu faço isso quando eu vou para algumas igrejas. Às vezes eu não gosto de orar depois da mensagem. Aí eu virei para o meu amigo e falei assim, assume lá. Então, quantos músicos você acha que eles são hábeis para julgar se uma música ela é herética? Quer ver uma coisa? O Espírito Santo veio ou não veio? Ele está meio ausente, não está? Mas também está cantando o que dizer, o que fazer quando ele? Aqui. Como é que eu canto essas músicas? Eu fico assim, eu estou falando de uma manifestação do Espírito Santo, corrigindo claramente que eu não te vejo longe não, eu te vejo dentro. E que história é essa desse Espírito que baixa, esse Espírito que sobe? Eu estou falando de manifestação, Espírito Santo, estou falando de dons, estou falando de que o Senhor vai vir, o Senhor vai vir. Muitas músicas trabalham a pessoa do Espírito Santo ausente. E depois a gente quer ele bem presente. Aliás, graças de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é a bênção apostólica não, é só 2 Coríntios 13. O amor de Deus não é doce consolação, coisa nenhuma. É a comunhão, koinonia, é o espírito de relacionamento que Deus te deu. Como é que esse espírito baixa em você, sai de você? Que Antigo Testamento é esse que tu está vivendo? Então nós não sabemos julgar. Sabe o que acontece? Não dá para pôr em movimento quem não está. Não é assim. O reino por ele não é crido. Aquela pessoa, ele tem uma crise de fé. Essa pessoa está despencando na vida. E tem crente dando ouvido para essa ladainha de que o pastor prega difícil, não sei o que, eu não entendo ele. Então vem, meu irmão, senta e manda ver. Abre esse teu caderninho e fala tudo que tu não entendeu. Eu quero é mais que isso aconteça. Não dá para dar desculpa para aquilo que é desinteresse. A tua profundidade é a tua. Tem lugar para 30, tem lugar para 60. Mas eu não sei você. Se tem como ser curado na medida que eu entendo, está percebendo por que tu não está tão assim? O senhor fala de santidade, mas não é tão assim para mim. Jesus não discutiu com o Saulo da Rocha lá. Nem com o espinhento. Não vou discutir com você. Vou fazer igual Jesus, vou sair, vou procurar minha terrinha que vai dar bom fruto. Eu ainda vou ter que ficar feliz se vier só 30. Gente, como é que o reino de Deus é de misericórdia? Sim ou não? Ainda tem lugar para os menos desinteressados, para poucos interessados e para os mega hiper interessados. Tem lugar para todo mundo. Tem noção, Andressa? Deus está falando com você para, tipo assim, é no nível que tu quiser. Contando que o reino sempre tem 100. Não poderia ser 30, vamos lá. O que mais subiu? 60. Eu não sou o melhor das matemáticas, mas o próximo seria o quê? Falou, não.
100, pum. Eu te garanto que você deve ter dado o maior valor o dia que um pastor esfregou esse texto na tua cara porque ele zombou de você e te pediu oferta depois desse texto. Eu fico triste de saber que talvez alguns pregaram esse texto pedindo oferta. Mas aí esses pastores são ótimos. Eles são excelentes, gente. Eles são as pessoas louvadas, eles são as pessoas amadas, eles são os chamados profundos do reino, porque ele pega a Bíblia que você tem nas mãos, escrita em português. E se não bastasse, dezenas de versões maravilhosas, que dão conta de explicar o texto original. Dão conta. Aí esses pastores são excelentes, Andressa. Esses aí são os xodós do reino. Pede oferta dizendo, tu vai colher a 30, 60. Ainda fala assim, tu vai colher. Não tem nem os que vão. Ele não tem nem coragem de falar, vem com esses R$2. Vai colher 30. Trouxe vintão, 60 te aguarda. Mas se tu vier, eu nem sei qual é a de 200, gente. A gente não vê mais dinheiro. Hã? É isso aí. O instinto logo. A gente não tem nem coragem de serem covardes na proporção do que eles estão sendo. Ele fala que tu vai colher em 30, 60 e 100 por um. Aí tu grita amém e traz a oferta. Esses são bons. Esses estão com carros bons, fazem viagens e por aí vão. Esses são excelentes. Esses são os caras do reino. Querido, eu não sei o que Jesus vai fazer com eles, mas não vai ser bom. Porque Jesus explicou isso aqui. E eu também não sei o que ele vai fazer contigo que deu oferta depois de uma palavra dessa. Porque ele explicou isso aqui. Se ele não tivesse explicado, Thaís, caberia interpretação. Mas ele explicou. É a mesma coisa que disser para você assim, isso aqui é uma xícara. Alguém vem e fala assim, olha, essa xícara não é somente uma xícara. Você não viu nas entrelinhas. É um recipiente mágico que ao beber derrama óleo ungido. E você cai na ladainha e depois ele fala, R$1.000. Alguém já te explicou, já disseram para você. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa igreja, nós andamos num nível de profundidade. Querido, eu falei isso tudo para te mostrar. As camadas de profundidade aumentaram. Eu estou te chamando para uma coisa. Ninguém aqui vai falar difícil, não. Eu estou te dizendo o seguinte, pare de blindar quem ouve, porque a terra não foi explicada, não foi, quem é rocha, quem é espinho. Jesus saiu dando oportunidade até para o chão pisado, à beira do caminho. Quando ele falou boa terra, ele classificou. O problema não estava na semente, o problema não estava nem tão pouco no semeador. Sempre esteve aonde? Na terra. A menos que você faça uma coisa. Diga que o semeador é falso, que a semente que ele utilizou não é a do reino. Daí você pode dizer, eu sou uma terra boa, eu só não estava debaixo da semente correta. Entendeu? Ou o problema está em mim, querido. Pode estar. Eu posso não estar pregando o reino, eu posso ser um semeador falso. Ou a gente vai ter que identificar que o solo não está legal. Ou vai ser um problema outro. Nós temos que arrumar um problema, um problemático. Pode ser eu. Eu me abro. Só que me mostra a minha semente falsa. Me mostra a minha falsidade ao semear. Eu estou doido porque eu quero mudança. Querido, eu sou um desesperado por mudar, me converter. Eu quero converter mais ainda. Porque eu não sei se eu cheguei no 100. 30 e 60 não é para mim. Entendeu a questão? Eu quero mais converter. Vem para mim e me critique. Estou abrindo, É só vir. Uma coisa que nós não podemos fazer mais. Ficarmos à beira do caminho, ficarmos no solo rochoso, ficarmos nos espinhentos e achando que a gente está arrasando. Ouvindo o reino de Deus na profundidade e não se aprofundando nele. Ouvindo o reino, entendendo o reino, ouvindo o reino e nada acontecendo. Isso vai gerar uma condenação maior. Quem serão os discípulos dessa palavra? É a minha pergunta. Quem serão os discípulos dessa palavra? Quem serão aqueles que vão falar, pera, tem mais. Pera, eu entendi, mas espera aí.
Eu quero mais fundo. Deixa o Senhor agora tocar a sua vida. Arrependa-se de todo momento que você ouviu o Senhor de forma despretensiosa. Que você venha a um culto pensando ser mais um momento. Querido, você não está diante de homem. Eu não estou diante de mim. Não é diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós pregamos e falamos de Deus na presença de Deus. Há um temor aqui. Há um temor em proclamar a verdade. Eu não tenho nem direito de sonegar a verdade. Isso custe o que custar em mim, até a minha popularidade. Eu estou aqui para ver você entrar mais profundo em Deus. Eu estou aqui para ver você entrar mais fundo em Deus e desfrutar a eternidade com Ele. Eu estou aqui porque somos os plantadores de uma igreja que anda no poder do Espírito, que sabe o poder, provaram a palavra, sabem o sabor da palavra, conhecem o poder da palavra, andam no poder da palavra. Eu não estou aqui para infantilizar a igreja do Senhor, eu estou aqui para chamá-la para um nível de comunhão profunda. Eu não banalizo a tua fé, eu não banalizo a tua experiência com Deus, a tua responsabilidade. Você é pai de família, você tem filhos, você tem esposa, você tem esposo, você tem um lugar para brilhar a tua luz. A Bíblia diz que somos luzeiros. Eu não posso deixar você ficar num comportamento que te mata, num comportamento que te atrapalha, num comportamento que limita a tua vida com Deus. Eu tenho que te convocar para níveis mais profundos. Qual a última palavra que o Senhor te traga agora à mente? Qual a última palavra que mexeu com você? Qual a última palavra que provocou cura na tua vida? As palavras têm curado você? Você tem ouvido, visto, entendido com o coração? Qual a última palavra que mexeu com você? A ponto de você virar e falar assim, não, pera. O discurso foi lindo, mas deixa eu interromper o discurso para dentro da casa agora e chamar e falar, pera, eu quero ir mais fundo nisso. Tem algo aí que o Senhor falou. Tem algo aí, Jesus, que o Senhor falou. Convence, Senhor, convence, Pai. É a tua vontade, é o teu poder. Desperta-nos, Deus. Senhor, nós não queremos ter os olhos vendados, ouvidos tapados, não estamos aqui de coração insensível. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero frutificar, Deus. Eu quero ir. Eu quero ir, Senhor. Em todas as áreas, no 100, Pai. 100% do entendimento, Deus. 100% do entendimento, Deus. A sua igreja entende, Pai, e persegue algo mais profundo. Nós entendemos que ainda há muito mais. Nós não vamos ficar escravos de uma mentalidade, Deus, infantil. Nós não seremos ministros infantis, nós não infantilizaremos pessoas, ó Deus. Chamaremos pessoas para algo profundo. Nós não usaremos textos sob pretexto de arrancar, de enganar, de dominar. Essa igreja abre mão do domínio sobre vidas. Pois a tua palavra diz que não podemos dominar o rebanho. Essa igreja abre mão, Senhor, para se tornar um exemplo, um modelo daqueles que funcionam por tua palavra. Ah, meu irmão, tem níveis mais profundos, tem lugares que você não está indo porque você não está entendendo. Deixa o Senhor abrir o teu entendimento e você vai provar um nível mais profundo, você vai provar o evangelho genuíno. Há lugar ainda para manifestações sobrenaturais de Deus. Você ainda não viveu na totalidade, é isso que eu quero te chamar. Para você que está desesperançoso pelos seus resultados cristãos, há um lugar que se você entrar pelo entendimento, você vai viver de profundidade, de reconhecer que naquela área não foi a tua força, não foi a tua capacidade, foi o mover de Deus. Existem áreas que você ainda não rendeu ao Senhor, que você ainda não colocou para ser tratado, para ser iluminado, para ser adequado, para que o entendimento seja completo, para que então aquilo que seja o nível da palavra produza resultados de acordo com essa palavra.
Tem lugares que as trevas ainda governam no teu entendimento. Como Paulo disse, obscurecidos no entendimento. Em o nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para que tenhamos agora um impacto de luz. A tua palavra diz que Satanás é o que tapa, Deus, o entendimento. Ele cegou, mas a luz do Senhor brilha, Pai. Eu declaro a luz do Senhor brilhando, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.